Senhor Deus Todo-Poderoso, nós nos colocamos diante de Ti, nesse momento, Pai, para ouvir a Tua voz. Assim como os discípulos disseram a Jesus, nós também declaramos: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Eu peço que o Senhor prepare o nosso coração para receber a Tua palavra. Faça com que ele se torne um terreno fértil, onde a semente do Evangelho possa ser plantada, onde ela possa crescer e gerar frutos que permaneçam. Santifica-nos na verdade, pois a Tua palavra é a verdade. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente, abrindo os nossos olhos espirituais para compreendermos os mistérios do Teu reino. Que tudo aquilo que tenta nos distrair ou nos afastar da Tua presença seja repreendido. Senhor, nós Te agradecemos por esse tempo de comunhão, por esse tempo de aprendizado. Sabemos que a Tua palavra não volta vazia, mas ela sempre cumpre o propósito para o qual foi designada. Que esse seja um momento de renovo, de cura, de transformação para as nossas vidas. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like no vídeo. O seu like é muito importante. É através do seu like que nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e quando você se inscrever, ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. No final da mensagem, eu vou fazer uma oração. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? E declare pela fé essa expressão aqui: o Espírito de Deus está sobre mim. Escreva isso com convicção: o Espírito de Deus está sobre mim. Irmãos, a unção e a santidade são duas realidades espirituais que estão profundamente conectadas. Deus usa aqueles que estão em comunhão com Ele. E essa comunhão só é possível por meio de uma vida de santidade. E através do sangue de Cristo, que nos lava, nos limpa e nos purifica. Muitas pessoas desejam a unção de Deus, mas nem sempre estão dispostas a pagar o preço da consagração. Hoje eu quero refletir sobre essa verdade à luz da palavra de Deus. A unção, ela vem de Deus. A unção vem de Deus. No Evangelho de João, nós lemos que os judeus ficaram admirados com o ensino de Jesus e perguntaram como ele havia adquirido tanto conhecimento sem ter estudado formalmente. Eu quero ler com você Evangelho de João, capítulo 7, do verso 14 ao verso 16. Está escrito: quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar.
os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que este homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Jesus respondeu: o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Nessa passagem aqui, Jesus deixa claro que sua autoridade e unção vinham do Pai. E isso nos ensina que a verdadeira unção não é resultado de esforço humano ou de conhecimento acadêmico, mas a unção ela vem pela intimidade com Deus. Jesus não apenas possuía conhecimento, mas ele deixava muito claro que esse conhecimento era a expressão da sua relação íntima com o Pai. Então, você quer receber a unção de Deus? Tenha um relacionamento íntimo com Ele. A unção nos capacita. Isaías 61, do verso 1 ao verso 3, e aqui eu vou ler na versão A Mensagem, diz assim: o Espírito do Eterno, o Senhor, está sobre mim, porque o Eterno me ungiu. Ele me enviou para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, anunciar liberdade aos presos e anistia aos prisioneiros. Deus me enviou para anunciar o ano da graça do Eterno, um dia de vingança do nosso Deus, para consolar todos os que choram e cuidar dos que sofrem em Sião. Dar a eles coroas de flores em vez de cinzas, mensagens de alegria em vez de notícias de desgraça, cânticos de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão conhecidos como carvalhos de justiça, plantados pelo Eterno para mostrar sua glória. Essa passagem nos ensina que a unção de Deus não é apenas um dom, mas ela é um chamado para cumprir um propósito. Quando somos ungidos, somos capacitados a proclamar a verdade, a restaurar os feridos e a trazer esperança. A unção não é para benefício próprio, mas para servir e glorificar a Deus. E a unção está diretamente relacionada com a santidade. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, nos apresenta um princípio precioso e que precisa ser considerado por nós. Olha o que diz a palavra: sejam sempre alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Nessa passagem aqui, vestes alvas representam pureza e santidade, enquanto o óleo simboliza a unção do Espírito Santo. Isso nos ensina que a unção de Deus está diretamente relacionada a uma vida de santidade e de obediência. Nós não podemos desejar o poder de Deus sem buscar a pureza. Mas o que nos afasta dessa unção? Isaías 59, versículos 1 e 2, nos alerta que o pecado nos separa de Deus. Olha o que está escrito: vejam, o braço do Senhor não está tão curto que não possa salvar, e o seu ouvido tão surdo que não possa ouvir. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados
esconderam vocês, ou melhor, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Olha que consequências terríveis o pecado traz sobre a nossa vida. Quando estamos em pecado, o rosto de Deus se esconde de nós. E ele não ouve as nossas orações. É o que está dizendo aqui a palavra. Depois você lê aí, Isaías 59, versículos 1 e 2. Sabe, irmãos, muitas vezes nós queremos que Deus nos use, só que nós negligenciamos a santidade, que é um aspecto fundamental para isso. A falta de arrependimento e a permissividade com o pecado impedem o fluir da unção sobre a nossa vida. Se nós queremos estar na presença de Deus e ser instrumentos eficazes, nós precisamos nos afastar do pecado e buscar uma vida íntegra e reta. O salmista Davi compreendia a relação entre a santidade e a presença de Deus. No Salmo 51, um salmo escrito por Davi, do verso 10 ao 13, ele escreveu assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. A restauração espiritual começa com um coração puro e um espírito renovado. Somente assim nós podemos ser vasos de honra para Deus, transmitindo a outros o seu amor e a sua verdade. Amém? Receba esse conhecimento, receba essa revelação, receba essa palavra no seu coração e decida colocá-la em prática. Nesse momento eu quero orar por você, orar pela sua vida, pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Não importa o quão impossível pareça aos seus olhos aquilo que você está pedindo para Deus. Você serve a um Deus que pode fazer coisas impossíveis, coisas sobrenaturais. Por isso não tenha receio de apresentar ao Senhor as suas petições. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de uma pessoa por quem você está orando, escreva aqui o nome dele, o nome dela. Eu sei que tem pais que oram por seus filhos, maridos e esposas que oram por seus cônjuges, pessoas que têm orado a Deus por uma porta de emprego, por uma restauração na sua família, pela cura de uma enfermidade. Escreva aqui a situação pela qual você tem orado. Ou se você não quiser escrever tudo, escreva pelo menos a área da sua vida que precisa de um milagre, de uma restauração, de um toque do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Pai amado e querido, nós te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento. Ó Deus, nós oramos como o rei Josafá orou, diante de um grande desafio. Ele disse: não sabemos o que fazer diante dessa grande multidão que vem contra nós, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós olhamos para Ti, Senhor,
em busca de direção, de força, de transformação. Renova em nós um espírito disposto a te obedecer e purifica-nos para que possamos viver em comunhão contigo. Nós declaramos pela fé que somos como árvores plantadas junto às águas, que dão fruto no tempo certo, cujas folhas não murcham. Sustenta-nos com a tua graça, Pai, e enche-nos com o teu Espírito. Ensina-nos a andar nos teus caminhos e a viver segundo a tua vontade. Ó Deus, eu coloco diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Cura os enfermos, pois tu és o Deus que sara. Restaura os lares que estão em conflito, trazendo unidade e paz a essa família. Conceda sabedoria para aqueles que precisam tomar decisões importantes. E fortalece essas pessoas, ó Deus, que estão cansadas e sobrecarregadas. Confiamos que tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro presente na angústia. Tu és o nosso pastor e cremos que nada vai nos faltar. Que possamos descansar no teu amor e confiar que aqueles que esperam em ti renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Que a tua presença, ó Pai, seja a nossa maior busca e que possamos viver para glorificar o teu nome em tudo o que fizermos. Que sejam sempre alvas as nossas vestes e que nunca falte o óleo sobre a nossa cabeça. Que a tua unção faça parte da nossa vida. Unção para testemunhar, para pregar, unção para sermos sal e luz nesse mundo de trevas, unção para orar, para profetizar, unção para carregarmos a presença de Cristo dentro do nosso coração. É por isso que eu oro e desde já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a unção esteja sobre a sua vida. Que a unção de Deus impulsione o seu ministério. Que ela te capacite para cumprir o chamado que Deus colocou no seu coração. Amém? Compartilhe essa mensagem. Se essa palavra abençoou a sua vida, clica aqui embaixo no botão compartilhar. Selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Se você ouviu a mensagem até aqui e gostaria de apoiar os outros projetos do nosso ministério, eu te convido a conhecer o canal Orando Sem Parar. Lá, postamos orações poderosas que vão te ajudar em várias áreas da sua vida. Uma corrente de amor e comunhão com Deus. O link para acessar o canal está no comentário fixado desse vídeo. Deus te abençoe. Senhor meu Deus, Pai amado e querido, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, com o coração aberto para aprender mais do Senhor. Jesus é o nosso maior exemplo, o nosso mestre, e por isso nós queremos segui-lo com sinceridade e obediência. Mas sabemos que não é fácil. Vivemos em um mundo cheio de distrações, de desafios,
de momentos difíceis que tentam nos afastar do verdadeiro caminho. Por isso eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Que essa palavra não seja apenas um conhecimento a mais, mas que seja uma transformação real na vida dela. Que ela possa aprender com Jesus a viver em humildade, em fé, em amor e em coragem. Se há dúvidas, ó Pai, no coração dela, traga clareza. Se há cansaço, renova suas forças. Se há medo, derrame a tua paz. Espírito Santo de Deus, ministra nessa vida. Ensina essa pessoa a andar nos caminhos de Cristo. Que essa mensagem seja um divisor de águas na caminhada dela. Nós oramos e entregamos a Ti esse momento. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a presença de Deus encham a sua vida nesse momento. Hoje eu quero falar sobre algo fundamental para a nossa caminhada com Deus. Como nós podemos aprender com Jesus. Seguir a Cristo não é só acreditar nele, mas é viver como ele viveu, aprender com cada passo que ele deu e nos tornar verdadeiros discípulos de Cristo. Amém? Se você quer continuar crescendo na sua fé, caminhando mais perto de Deus e recebendo mensagens como essa aqui, aproveite para dar o like nesse vídeo. O seu like é muito importante. Através do seu like, esse gesto tão simples, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o canal Minuto com Deus. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações, para que você seja avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui tem vídeos inéditos diariamente. Amém? O Espírito Santo quer falar ao seu coração hoje. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Nós começamos com oração e terminamos com oração. Então não deixe de escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: eu quero seguir Jesus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu quero seguir Jesus. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você reconhece como relevante esse trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, considere se tornar membro do canal. Ou você pode também nos apoiar através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Evangelho de Mateus, capítulo 11, verso 29, está escrito: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a sua alma. Presta atenção. Jesus não veio ao mundo apenas para nos salvar, mas também para nos ensinar a viver. As palavras dele, as atitudes dele, revelam não só o coração de Deus, mas o caminho que nós devemos seguir. Se nós queremos aprender com Jesus, precisamos olhar para a vida dele, entender as escolhas que ele fez, absorver os ensinamentos que ele nos deixou. Uma das histórias que melhor mostra, que mais ilustra quem Jesus realmente era, está no Evangelho de João, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Eu não vou ler a passagem, vou apenas fazer uma breve explanação aqui.
Jesus se encontra com uma mulher que é pega em adultério. Essa mulher é trazida até Jesus, melhor dizendo. Os fariseus trouxeram até ele uma mulher pega em adultério. E eles estavam ali, os fariseus, prontos para condená-la e apedrejá-la, porque era isso que a lei de Deus determinava. Mas Jesus, em vez de apressar em julgar aquela mulher, ele faz algo inesperado. A palavra diz que ele se abaixa, escreve alguma coisa no chão e depois diz: aquele que de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Um a um, os acusadores foram embora, porque eles perceberam que ninguém ali era perfeito. Quando ficaram apenas Jesus e a mulher adúltera, Jesus olhou para ela e disse: eu não te condeno. Eu também não te condeno. Agora vá e não peques mais. Jesus não ignorava o pecado. Não é isso. Mas ele também não agia com dureza e com condenação. Ele oferecia perdão e transformação. Esse é o Cristo que devemos aprender a seguir. Justo, compassivo, cheio de graça e verdade. E esse é apenas um dos inúmeros exemplos de como nós podemos aprender com ele. Jesus nos ensina a não sermos precipitados no julgamento, a termos misericórdia e a guiarmos as pessoas ao arrependimento com amor e não com dureza. Mas será que estamos realmente dispostos a aprender com ele? A seguir seus passos, não apenas na teoria, mas na prática? Sabe, irmãos, aprender com Jesus vai muito além de conhecer suas palavras. Eu não estou falando de conhecimento bíblico. Não basta saber que ele multiplicou pães, andou sobre as águas, se nós não deixarmos que ele mude a nossa vida. De que adianta saber sobre ele se nós não permitirmos que o Espírito Santo nos transforme? E essa mudança não é confortável, porque Jesus não veio ao mundo para reforçar aquilo que nós já achamos que é certo. Ele veio para transformar o que precisa ser mudado dentro de nós. Só que essa transformação não acontece sem confronto. E é aí que muita gente para pelo caminho. A gente cresce ouvindo que ser forte é nunca abaixar a cabeça, que vencer é provar para os outros que estamos certos. Crescemos ouvindo que felicidade é fazer aquilo que nos dá prazer, que perdoar é ser um idiota, que humildade é coisa de pessoas fracas. Aí vem Jesus e diz assim: seja humilde, confie em Deus e não no seu próprio entendimento. Ame aquele que está te machucando, perdoe aquele que não merece ser perdoado, sirva em vez de querer ser servido. Essas coisas não são fáceis. Aprender com Jesus vai nos confrontar, vai doer, porque significa abrir mão do nosso próprio orgulho, das nossas razões, dos nossos impulsos. Significa escolher um caminho que muitas vezes parece mais difícil. Mas essa é a diferença entre quem apenas admira Jesus e quem segue Jesus. Se você quer aprender com ele de verdade, precisa estar disposto a deixar ele mexer nas áreas da sua vida que você nunca quis mudar. Precisa estar disposto a ser um discípulo, não apenas um espectador. E ser discípulo significa viver como ele viveu.
não só nos momentos fáceis, mas quando tudo desmorona. Não só quando dá vontade, mas quando tudo dentro de você quer desistir. Você quer aprender com Jesus? Então, esteja pronto para ser moldado pelo próprio Deus. Ser discípulo de Jesus não é só acreditar nele. Muita gente acha que seguir Jesus é concordar com o que ele ensinou, mas continuar vivendo do próprio jeito. Só que um discípulo de verdade não é aquele que apenas escuta as palavras do Mestre, mas aquele que vive segundo essas palavras. Jesus chamou 12 homens para segui-lo. E eles não ficaram só ouvindo seus ensinamentos de longe. Eles largaram tudo, caminharam com ele, observaram cada atitude e aprenderam com o próprio exemplo dele. Hoje, nós não podemos andar fisicamente ao lado de Jesus, assim como Pedro, João, Tiago e tantos outros fizeram. Mas nós podemos aprender com ele da mesma forma, porque os ensinamentos de Jesus continuam vivos. O que falta para muita gente é disposição para ser moldado. Porque ser discípulo implica ser transformado. Amém? Deus nos ama do jeito que nós somos, mas Ele não nos deixa do jeito que estamos. Deus quer o melhor de nós. O verdadeiro discípulo entende que seguir Jesus exige mudanças profundas. E a pergunta é: você está disposto? Você está disposta a ser transformado? Ser discípulo não é um título, é um compromisso diário. É olhar para Jesus e dizer: eu quero ser como Ele. É deixar que o Espírito Santo corrija aquilo que precisa ser corrigido, quebrando o orgulho, moldando o coração e aprendendo aquilo que realmente importa. Seguir Jesus não é teoria. Ou você caminha com Ele todos os dias, ou você está apenas o admirando de longe. O discípulo tem fome de aprender mais, de se parecer mais com o Mestre, de viver uma vida que reflete quem Ele é. E hoje, inclusive, eu estou falando sobre isso lá no canal Minuto Reflexão. Hoje, ao meio-dia, nós vamos postar um vídeo com a série completa sobre os ensinamentos que podemos aprender com os apóstolos de Jesus. Então, se você quer crescer espiritualmente e entender como esses homens foram transformados pelo próprio Cristo, não perca esse conteúdo e já se inscreva lá, nesse outro canal também. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Amém? Lembre-se que você serve a um Deus do impossível, o Senhor dos exércitos, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o universo, o Deus que se importa com você. Por isso, escreva aqui aquilo que tem tirado a sua paz, o seu sono. Se você tem orado pela vida de alguém, pastor, estou orando pelo meu filho, pela minha filha, pelo meu genro, pela minha nora. Estou orando para que a minha família seja restaurada. Estou orando por uma pessoa que está enferma, alguém da minha família, um amigo, uma amiga. Escreva o nome dele, o nome dela aqui. Escreva a situação aqui nos comentários. Se você não quiser escrever tudo, escreva apenas a área da sua vida que precisa do toque de milagre, de cura, de restauração de Deus. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti
primeiramente para agradecer, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos deu Jesus como o maior exemplo de vida, amor e obediência. Obrigado porque sabemos que Ele não veio ao mundo apenas para nos ensinar com palavras, mas para viver aquilo que pregava, para mostrar na prática o que significa confiar no Senhor, para nos ensinar a amar sem limites e servir sem esperar nada em troca. Obrigado porque mesmo diante da nossa fraqueza, o Senhor nos chama para perto, nos convida a aprender e a sermos transformados pelo Teu Espírito. Mas eu também quero te pedir perdão, Pai. Perdão pelas vezes em que nós ouvimos a Tua voz, mas não quisemos obedecer. Perdão pelos momentos em que, em vez de aprender com Jesus, nós escolhemos o caminho mais fácil, o caminho do orgulho, da teimosia, da resistência à Tua vontade. Perdão por todas as vezes em que tentamos seguir Jesus do nosso jeito, do jeito que nós achávamos certo, sem compromisso, sem entrega, sem renúncia, apenas o admirando como uma grande figura da história, quando deveríamos caminhar perto dele. Nos lava e nos transforma, Pai. Eu quero orar agora especificamente por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece o coração dela. O Senhor sabe das lutas que ela tem enfrentado e das barreiras que a impedem de crescer espiritualmente. Talvez ela tenha medo da mudança, talvez esteja cansada, talvez nem saiba por onde começar. Mas o Senhor pode tocar na vida dela agora. Eu oro para que o Senhor remova toda a confusão, todo o receio, todo o engano, toda a resistência que a impede de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Que o Espírito Santo trabalhe dentro dela e faça nascer um desejo genuíno de aprender com Jesus, de seguir os passos dele, de ser transformado, transformada por ele. Que essa pessoa não seja apenas alguém que ouve sobre Cristo, mas que ela viva segundo os ensinamentos dele. Que ela tenha coragem de abrir mão daquilo que precisa ser deixado para trás. Que ela tenha força para caminhar com fé e um coração disposto a ser moldado pelo Senhor. Se há desânimo, Pai, renova a esperança. Se existe dúvida, traga clareza, tira as vendas dos olhos. Se há orgulho, ensina-nos a ser humildes. Se há medo, fortalece a confiança. Faz uma obra completa na vida desse irmão e dessa irmã. Que eles não apenas saibam sobre Jesus, mas que o conheçam verdadeiramente. Eu quero orar por cada pessoa que ouviu essa palavra até aqui. Eu peço que ela continue crescendo na fé, que busque ao Senhor todos os dias, que tenham sede da Tua palavra, que desenvolvam um relacionamento verdadeiro com Cristo. Que a Tua presença, Pai, seja real na vida deles e que o Senhor os guie em cada passo, até o dia em que estarão face a face com o Mestre que decidiram seguir. Eu entrego esse coração em Tuas mãos, confiando que o Senhor está ouvindo e que vai agir de acordo com a Tua vontade. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Essa mensagem abençoou sua vida? Então não guarde ela apenas para você. Compartilhe essa mensagem com todos os seus contatos. É só você clicar aqui embaixo no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos,
suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos,
Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra, existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes. Mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar. Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué:
foi um comando direto. Seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra, tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam. Foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos
define o rumo da sua vida? O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão. Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos
que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia. Que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de refletirmos na Tua Palavra e de aprender contigo. Reconhecemos que Tu és o Deus soberano, que governa todas as coisas e que conhece os pensamentos mais profundos do nosso coração. Nós nos apresentamos diante de Ti com confiança, porque sabemos que Tu és um Deus que nos ama, um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. Pai, prepara o nosso coração para esse momento. Prepara o nosso coração como um solo fértil, para que a semente que será lançada agora encontre espaço para crescer e dar frutos.
que toda distração, toda preocupação e toda ansiedade sejam removidas nesse momento. E que a nossa mente esteja totalmente focada em Ti. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Que essa mensagem provoque uma transformação real em nossa fé e na nossa caminhada. Renova a nossa mente, fortalece o nosso espírito e nos ensina a confiar mais em Ti. Que tudo que for aprendido nessa manhã nos aproxime do Senhor e nos faça crescer no conhecimento e na graça. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu peço que você dê o like aqui nesse vídeo, porque através do seu like nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando hoje aqui, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube manda um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. E aqui nós postamos vídeos novos todos os dias. Tem vídeos inéditos aqui todos os dias. Amém? Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, você pode fazer isso de várias maneiras, mas as principais: você pode se tornar membro do canal, é só você clicar aqui embaixo, seja membro, e você pode nos ajudar. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Eu quero orar pela sua família, pela sua vida, pelo seu trabalho, por todas as áreas da sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus está comigo. Apenas isso. Deus está comigo. Amém? Hoje eu quero compartilhar uma palavra que está no livro de Jó, no capítulo 3, apenas o versículo 25. Jó, capítulo 3, verso 25. Está escrito: O que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Eu vou ler de novo. O que eu temia, ou seja, aquilo que eu tinha medo que acontecesse, veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Irmãos, a vida de Jó nos ensina muitas lições sobre sofrimento, sobre fé, sobre confiança em Deus. Mas esse versículo revela algo muito profundo sobre a natureza humana. Nós temos uma forte tendência a alimentar mais o medo do que a fé. Jó, segundo a palavra, era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal. Ele também era um homem próspero. Mas antes dele ser provado, de acordo com a história que nós conhecemos, ele já alimentava o medo no seu coração. Ele tinha medo de perder aquilo que ele tinha conquistado. E esse medo, de alguma forma, tomou conta dos seus pensamentos. E isso nos leva a uma reflexão muito importante. Quantas vezes nós vivemos dominados por preocupações e receosos em relação ao futuro? O medo pode se tornar uma prisão invisível
dentro de nós. Uma prisão que nos impede de desfrutar da paz e da alegria que Deus tem reservado para nós. O medo rouba a nossa energia, enfraquece a nossa fé e nos impede de viver plenamente a vontade do Senhor. O medo pode se manifestar de várias maneiras. Tem pessoas que têm medo do futuro, ou seja, a incerteza do amanhã, e isso pode levar à ansiedade e ao desespero. Pessoas que têm medo das perdas, seja de bens materiais, perda da saúde, perda de pessoas amadas. E esse medo da perda, nos faz viver inseguros o tempo todo. Tem pessoas que têm medo do fracasso. Muitas pessoas deixam de perseguir seus sonhos por medo do fracasso. E aí elas acabam nem tentando. Tem pessoas que têm medo de não serem aceitas do jeito que elas são. A gente passa a vida inteira, muitas vezes, buscando a aprovação dos outros, com medo de não sermos bons o bastante. E se a gente permitir que esses medos cresçam dentro de nós, eles podem nos paralisar espiritualmente. Por isso, a palavra do Senhor nos ensina repetidamente a não ter medo. É interessante que a expressão não temas ou não tenha medo está contida na Bíblia 365 vezes. Isso não é coincidência. Sinal de que Deus quer que todos os dias nós recebamos essa palavra no nosso coração. Não tenha medo. Uma expressão para cada dia do ano. Eu vou ler apenas algumas aqui que falam sobre o medo. Isaías 41, versículo 10 diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Outra passagem que eu quero mencionar que fala sobre o medo está em 1 João, capítulo 4, versículo 18. Diz assim: no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que nós devemos buscar então? Ser aperfeiçoados no amor. Quando estivermos vivendo, experimentando o perfeito amor de Deus, nós não teremos medo. Não teremos medo de nada dessas coisas que eu falei. Nem do futuro, nem das perdas, porque a nossa fé estará firmada em Cristo. Aleluia. Salmos 27, verso 1, diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Tá vendo, irmãos? Quando Deus for a nossa luz, quando nós estivermos convictos de que a nossa salvação, a nossa esperança vem de Deus, nós não temeremos nada. Aleluia. Hoje, a palavra de Deus nos convida a substituir o medo pela fé. Pois quando nós descansamos no Senhor, nós podemos encontrar segurança. Eu quero que você declare isso com convicção. Eu substituo o medo pela fé. Eu lanço fora o medo e recebo a fé. A história de Jó nos mostra que, mesmo diante das piores adversidades,
Deus continua no controle. Jó perdeu tudo que ele tinha. Ele perdeu seus bens, perdeu seus filhos, sua saúde. E ele chegou ao ponto de desejar não ter nascido. Quantas vezes eu e você passamos por dificuldades sem compreender o motivo? E aí nos sentimos aflitos, questionamos a Deus e nos perguntamos por que certas coisas acontecem com a gente. Mas a verdade é que Deus vê além daquilo que nós estamos vendo. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida de Jó. Ele permitiu que certas coisas acontecessem, mas ele também colocou limites para o inimigo. Da mesma forma, acontece na nossa vida. Ou seja, nada ocorre sem a permissão de Deus. Esse problema aí que você está enfrentando é porque Deus permitiu. Significa que nós podemos descansar. Significa que nós podemos descansar, sabendo que o Senhor está no controle da nossa vida. O próprio Jesus nos anuncia na palavra sobre os desafios que vamos ter que enfrentar. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus diz assim: Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Durante a nossa vida, nós vamos enfrentar problemas. Nós vamos enfrentar enfermidades. Vamos passar por algum momento de crise, de escassez. Vamos ter que lidar com a morte. Muitas pessoas que você ama, você terá que se despedir delas em algum momento. Mas a nossa esperança não está apenas aqui neste mundo, nesta vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Mas enquanto estivermos aqui, vamos passar por aflições. O fato de pertencermos a Deus, o fato de termos entregado a nossa vida a Cristo, não nos isenta das dificuldades. As aflições fazem parte da vida, mas a nossa vitória já está garantida. A vitória está garantida para aqueles que confiam no Senhor. O contrário do medo não é somente coragem, mas o contrário do medo é a fé. Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus, não importa quão turbulentas sejam as ondas, as tempestades ao nosso redor, nós podemos ter a certeza de que Deus está no barco conosco. Abraão teve fé e se tornou pai de uma grande nação, mesmo quando tudo parecia impossível. Moisés teve fé e liderou o povo de Israel na travessia do Mar Vermelho e conduziu o povo pelo deserto, sem recursos. Davi teve fé. Quando todo o exército tinha medo, Davi teve fé e por isso ele pôde vencer o gigante. Sabe o que essas histórias todas nos ensinam? Que aqueles que confiam em Deus não vivem guiados pelo medo, mas pela certeza de que Ele é fiel para cumprir suas promessas. Por isso, nós precisamos nos perguntar: estamos cultivando a fé ou estamos alimentando o medo? Que eu e você sejamos como o salmista Davi, que declarou o seguinte: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Olha o que Davi está dizendo: ainda que eu tenha que enfrentar a morte, eu não vou ter medo, porque tu, Senhor, estás comigo.
Mas como superar o medo e fortalecer a fé? Se você quer vencer o medo e crescer na sua fé, eu vou te dar algumas dicas aqui, algumas atitudes que você deve ter, que podem te ajudar. A primeira atitude: busque a Deus todos os dias. A oração e a leitura da palavra fortalecem o nosso coração. E é para isso que esse canal aqui existe, para trazer uma porção da palavra até você todos os dias. Crie esse hábito de buscar a Deus todos os dias. Outra coisa importante: declare as promessas de Deus. Substitua os pensamentos de medo por declarações de fé. Romanos capítulo 10, verso 17 diz assim: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Cristo. É importante ouvir a palavra de Deus. O fato de ouvir a palavra de Deus alimenta e fortalece a nossa fé. Amém? Então, tenha esse hábito. Ainda que você não queira assistir a um vídeo, mas ouça a palavra de Deus. Outra coisa importante: caminhe com as pessoas certas. Caminhe com pessoas de fé. Ande com pessoas que te aproximem de Deus. Talvez você esteja andando com as pessoas erradas, com pessoas que têm te afastado dos caminhos do Senhor. Escolha bem as pessoas com quem você anda. Ah, pastor, mas tem pessoas que já fazem parte da minha vida. Ok, todos nós temos que lidar com pessoas de várias maneiras, pessoas de várias naturezas, personalidades, crenças diferentes. Mas você tem que colocar limites na influência que essa pessoa tem sobre a sua vida. Dê ouvidos a pessoas que têm vida com Deus, pessoas que têm oração na sua vida, pessoas que têm fé, pessoas que carregam consigo a presença do Espírito Santo. Outra coisa: lance sobre Deus as suas preocupações. Ele cuida de você. Relembre aquilo que Deus já fez. Quando nós paramos e olhamos para a nossa própria vida, você não precisa se basear somente em Abraão, em Davi, em José, em Josué. Olhe para a sua própria vida. Se você chegou até aqui, certamente você tem uma história para contar. Uma história de superação, uma história de fé, uma história que pode até inspirar outras pessoas. Relembre tudo aquilo que Deus já fez na sua vida, na vida da sua família. Lembra quando você achou que era o fim? Quando você até pensou em desistir? Deus esteve com você naquele pior momento. E Ele conduziu você até hoje, para que você se tornasse esse homem que você é, essa mulher que você é, esse jovem, essa jovem. Presta atenção, meu querido, minha querida. Deus não quer que nós vivamos presos pelo medo, reféns do medo. Ele deseja que nós avancemos com confiança, sabendo que Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nesse momento, eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Lembra o que Jó disse no versículo que eu li? Aquilo que eu tinha receio me aconteceu. Aquilo que eu mais temia me aconteceu. Talvez tenha alguma situação na sua vida que tem te provocado medo. Talvez alguma circunstância. Talvez você tenha orado pela vida de uma pessoa e você teme que o pior aconteça, seja por um motivo de saúde,
seja por causa de um relacionamento, seja por alguém que tem se desviado da fé, que tem andado com pessoas erradas, alguma pessoa da sua família que às vezes tem sido dominada pelos vícios, ou você mesmo, que pode não estar conseguindo vencer as tentações. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: o Senhor está comigo. Deus está comigo. Eu não temerei. Escreva uma declaração de fé aqui nos comentários. E escreva o seu pedido de oração. Se você não quiser detalhar, porque eu sei que as pessoas muitas vezes não querem expor a sua vida aqui na internet, coloque apenas a área da sua vida que precisa do cuidado de Deus, do toque de milagre, de cura e de restauração do Senhor. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai. Te agradecemos pela Tua poderosa palavra. Tomamos posse de cada promessa que foi declarada aqui. Entregamos ao Senhor as nossas preocupações, as nossas ansiedades, os nossos medos. Sabemos que Tu és soberano sobre todas as coisas e que nada foge ao Teu controle. Nos perdoe por todas as vezes em que permitimos que o medo governe os nossos corações. Nos perdoe por nos esquecermos das Tuas promessas e por muitas vezes não confiarmos plenamente em Ti. Hoje, queremos depositar a nossa confiança na Tua fidelidade e no Teu amor, que são inabaláveis. Senhor, se tem alguém que está ouvindo essa mensagem, que está dominado pelo medo do futuro, pela insegurança, pela ansiedade, que o Teu Espírito Santo traga paz e renove esse coração agora. Repreenda, Pai, toda inquietação nesse coração, toda dúvida. Coloca dentro dessa pessoa a certeza de que Tu és um Deus que nunca falha. Nós queremos viver pela fé e não pelo medo. Queremos aprender a descansar em Ti, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor são desfavoráveis e difíceis. Ensina-nos a lembrar que, assim como o Senhor cuidou de Jó e restaurou a sua vida, o Senhor também pode cuidar de nós. Eu peço por aqueles que estão enfrentando enfermidades, por aquelas pessoas que enfrentam crises financeiras, conflitos familiares ou qualquer outro tipo de aflição. Estende a Tua mão poderosa e traga provisão, restauração e paz. Responda, meu Deus, a cada pedido de oração aqui, segundo a Tua vontade. Fortalece a nossa fé, para que nós possamos declarar como o salmista, em Salmo 56, verso 11, em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Nós caminharemos de cabeça erguida, porque sabemos que servimos a um Deus poderoso e amoroso, um Deus que nunca nos desampara. Entregamos a Ti a nossa vida, os nossos dias, nosso futuro, toda a obra das nossas mãos. Tira de nós todo o medo e nos enche com a Tua fé, com a Tua paz e com a Tua ousadia. É por isso que nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Essa mensagem abençoou a sua vida? Deus falou com você de alguma forma? Então compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos,
para suas listas de transmissão e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder para tirar de nós todo medo e para nos encher de paz e de fé. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.